Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Dr. Vítor Gaspar e agradecer-lhe a disponibilidade para estar nesta informação, a prestar as informações relativamente a este assunto. Eu começo naturalmente pela transição de pastas entre o anterior Governo e o atual. Na altura, e de acordo com informações que são públicas, manteve reuniões com o anterior Ministro das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, que informou esta Comissão que haviam discutido a questão dos swaps, algo que foi confirmado pelo Dr. Vítor Gaspar publicamente antes de sair do Governo. O que eu lhe pedia, a pergunta que eu lhe colocava era a seguinte: se podia descrever em todo o detalhe, tanto quanto possível, o que se passou nessas reuniões de transição de pasta, relativamente, obviamente, aos contratos swap. Todo o detalhe que lhe for possível do que foi abordado, discutido e transmitido, incluindo documentos nessas reuniões. Muito obrigado. Sr. Vítor Gaspar, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, eu não tenho recordação detalhada da forma como decorreram as reuniões relativamente a estas matérias concretas e, portanto, não tenho possibilidade de o ajudar com o grau de detalhe que pretende saber. Presidente, Dr. Vítor Gaspar, na sequência dessas reuniões ficou com a noção de que as perdas potenciais associadas aos contratos swaps das empresas públicas poderiam ascender a mais de 1.500 milhões de euros? Sr. Dr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, não tenho noção se nessas reuniões fiquei ou não com essa noção concreta. Dr. Vítor Gaspar, uns dias depois, no dia 28 de junho de 2011, tomou posse a nova Secretária de Estado do Tesouro, Dra. Maria Luísa Albuquerque. Creio que lhe terá delegado a competência para acompanhar o dossiê dos swaps das empresas públicas. Após a tomada de posse, ou mesmo logo após a tomada de posse, ou nos dias que seguiram, transmitiu à Secretária de Estado do Tesouro a informação recolhida nas reuniões com o anterior Ministro das Finanças, Dr. Teixeira dos Santos, ou não abordou esta questão? Dr. Vítor Gaspar, tanto o que afirma é que até pelo menos ao dia 1 de agosto terá discutido estas questões com a Secretária de Estado do Tesouro. E eu pedi-lhe se podia precisar em que altura, mais ou menos, ainda vai um período longo, desde a tomada de posse de 1 de agosto, em que altura reuniu com a Secretária de Estado do Tesouro e discutiram as questões do swap, se nessa reunião, presumo que terão tido, e terá transmitido as suas preocupações relativamente a esta matéria, se lhe transmitiu alguma orientação. Portanto, eu pedia-lhe mais detalhe nesta questão. Quando é que abordou pela primeira vez com a Secretária de Estado esta questão e o que é que lhe transmitiu em termos de preocupações e orientações? Sr. Vítor Gaspar. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu não tenho condições para afirmar em que data é que essa troca de opiniões e de informação e análise sobre esta temática terá ocorrido. Dr. Vítor Gaspar, eu insistia relativamente à questão se lhe transmitiu a sua preocupação e se transmitiu alguma orientação concreta relativamente a este dossiê e à urgência no seu tratamento. Sr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, eu não tenho noção de que em julho de 2011 a questão estivesse recenseada como particularmente urgente. Estava certamente recenseada como uma questão importante. Sr. Deputado Paulo Sá. Portanto, podemos depender das suas palavras. Considerava a Dra. Maria Luísa Albuquerque, a Secretária de Estado do Tesouro da altura, uma pessoa bem informada sobre esta problemática e confiou-lhe as ações a seguir no futuro. Sabemos hoje que a Secretária de Estado do Tesouro, Dra. Maria Luísa Albuquerque, trocou alguns e-mails com o Diretor-Geral do Tesouro e Finanças sobre swaps das empresas públicas e essa troca de e-mails começou no dia 29 de junho, após a tomada de posse da Secretária de Estado, no dia seguinte, e prolongou-se até 3 de agosto.
agosto. Não soubemos, e acrescento destes e-mails, pela própria Secretária de Estado do Tesouro, que ocultou esta informação à Comissão na audição de 25 de junho, mas sim pelo ex-diretor-geral do Tesouro e Finanças, que nos informou aqui sobre isso. A pergunta que eu lhe coloco é se a Secretária de Estado do Tesouro lhe deu conhecimento desta troca de e-mails e, em particular, se o informou que dessa troca de e-mails tinha sido possível apurar que as perdas potenciais poderiam ascender inicialmente a 1.500 milhões e depois de uma correção a 1.600 milhões de euros. Sr. Dr. Vítor Gaspar, por favor. Não tenho recordação de qualquer informação específica sobre essa matéria. Dr. Gaspar afirmou logo na sua intervenção inicial que considerava que o valor acrescentado da discussão sobre swaps descontido a conta Teixeira dos Santos foi reduzidíssima. Considera que o material e a informação contida nestes e-mails também poderia ser considerado de valor acrescentado reduzido ou, pelo contrário, estes e-mails continham informação muito relevante relativamente aos swaps das empresas públicas? Sr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, eu não li essa troca de e-mails. Sr. Deputado Paulo Sá. Mas teve conhecimento na altura, de alguma forma, a Sra. Secretária de Estado transmitiu-lhe o conteúdo dos e-mails, mesmo que de forma genérica e, em particular, alertando de que as perdas potenciais podiam ascender a 1.600 milhões de euros. Um facto que, segundo afirmou, não teve conhecimento nas reuniões de transição de pasta. Isto ocorreu uma semana depois, era um facto de grande seriedade e com consequências muito graves. Se a Sra. Secretária de Estado, de alguma forma, oralmente ou por escrito, nos dias a seguir a esta troca de e-mails, o informou desta circunstância e se isto explotou da sua parte alguma reação. Sr. Dr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado Paulo Sá, certamente que bem antes da divulgação do relatório sobre o setor empresarial do Estado, eu tive essa informação e, portanto, terá sido no intervalo de tempo que o Sr. Deputado está a referir. Eu não tenho recordação da circunstância concreta em que terei sido informado. Sr. Deputado Paulo Sá. Afirma que, portanto, não recebeu cópias dos e-mails, não os leu, não os conhece, mas até o início do exame com a Troika, 1 de agosto, terá sido informado das circunstâncias. Tendo em conta a gravidade da situação, deu alguma orientação à Sra. Secretária de Estado, discutiram o assunto sobre o que fazer a seguir perante uma ameaça de perdas potenciais, uma ameaça não, a existência de perdas potenciais de 1.600 milhões de euros que se podiam materializar. Deu alguma orientação, discutiu com ela, traçaram algum plano de ação para o período que seguia. O Dr. Vítor Gaspar não respondeu à minha questão, eu vou insistir. Como Ministro das Finanças, teve conhecimento até 1 de agosto de 2011 que existia nas empresas públicas carteiras swap cujas perdas potenciais naquela altura ascendiam a 1.600 milhões de euros. Esta é uma questão que teve conhecimento por informação prestada pela Secretária de Estado do Tesouro. Esta é uma questão que devia preocupar o Ministro das Finanças na altura ou era um assunto secundário que podia ser tratado mais tarde? Muito bem, então avançando um pouco, no dia 4 de outubro de 2011, a DGTF apresentou à Secretária de Estado do Tesouro uma proposta de operacionalização do despacho do anterior Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Costa Pina. Em resposta, a Secretária de Estado do Tesouro informou a DGTF que seria o IGCP a gerir a carteira de swaps das empresas públicas. Pergunto-lhe se teve conhecimento desta decisão ou se partilhou de alguma forma esta decisão de transferir o tratamento da questão dos swaps das empresas públicas para o IGCP. Sr. Dr. Vítor Gaspar. Sr. Deputado, faça-me, por favor, o obséquio de referenciar exatamente qual é o despacho do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças que está a citar, porque há vários. Sr. Deputado Paulo De Sá. outubro de 2011, com uma proposta de operacionalização do despacho do Secretário de Estado de 9 de junho de 2011. O 9 de junho é a data do despacho do anterior Secretário de Estado. A proposta que o Sr. Deputado Paulo Sá está a referir é de outubro, 4 de outubro. É uma proposta apresentada pela então Diretora-Geral do Tesouro e Finanças. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho novamente recordação específica do episódio a que se refere. O Dr. Vítor Gaspar sabe certamente que o IGCP não podia, de acordo com os seus estatutos, assumir as posições das empresas públicas, porque a decisão do Secretário de Estado do Tesouro, com a qual mereceu a sua concordância, como acabou de afirmar, implicaria um compasso de espera até a alteração dos estatutos do IGCP.
teve conhecimento desta circunstância, discutiu com a Secretária de Estado do Tesouro as implicações deste compasso de espera até a alteração dos estatutos do IGCP, teve alguma preocupação relativamente à degradação adicional da carteira de swapos durante este período de tempo que demoraria até à mudança do estatuto. Dr. Vítor Gaspar sabe com certeza que essa alteração dos estatutos do IGCP ocorreu apenas em agosto de 2012, ou seja, mais de um ano depois da tomada de posse, e que nessa altura, e de acordo com o relatório do IGCP, que entretanto recebemos, as perdas potenciais já tinham duplicado, passado de 1.600 milhões para 3.200 milhões. Ou seja, esse compasso de espera, que se traduziu na prática num ano, levou à duplicação das perdas potenciais, passaram para um valor de 3.200 milhões de euros. Pergunto-lhe, na altura teve consciência disto? Considera que esta duplicação das perdas potenciais é um ato importante, é grave, ou desvaloriza essa questão? Dr. Vítor Gaspar, esse argumento não seria válido para o futuro, podia-se continuar a aguardar até que as perdas potenciais ficassem no valor de 4.800 milhões de euros, sendo compensadas pelos ganhos simétricos do IGCP. Como é que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Vítor Gaspar, na realidade, o atual Governo herdou do anterior uma situação em que tínhamos uma carteira só para as empresas públicas com perdas potenciais de 1.600 milhões. E a inação deste Governo, confirmada hoje pelo Dr. Vítor Gaspar, até agosto de 2012, durante mais de um ano, permitiu que essa carteira se continuasse a degradar e duplicasse o seu valor em termos de perdas potenciais, as quais, diga-se de passagem, parcialmente já se materializaram em perdas reais, e o Estado pagou entre junho e março, concluo, Sr. Presidente, entre março e junho deste ano, 1.008 milhões de euros a 9 bancos estrangeiros. Durante este período, que vai desde a tomada de posse até à altura em que o IGCP assume a gestão da carteira dos swaps, passou um ano e houve uma degradação muito grande dessa carteira, que levou depois à materialização de perdas reais significativas. Portanto, podemos concluir então das suas palavras que não houve da parte do Governo uma grande preocupação com esta situação. Sr. Presidente, Dr. Vítor Gaspar, o senhor teve durante esta audição algumas falhas de memória, não se recordando de matérias muito importantes. Aliás, a frase que mais disse nesta comissão, eu vou citá-lo, não tenho uma recordação específica sobre a matéria. Disse isto várias vezes, o que não deixa de ser estranho, porque nos 2 anos em que ocupou a pasta das finanças mostrou ter uma excelente memória, diria mesmo uma memória de elefante, e agora de repente um apagão. Portanto, eu pedia, Dr. Vítor Gaspar, que fizesse um esforço, que não será com certeza nem sequer colossal, para se lembrar de alguns fatos relevantes ocorridos neste período. Disse aqui o Dr. Vítor Gaspar, várias vezes também, que não houve momentos de pausa, de espera, o assunto estava permanentemente a ser tratado, referindo-se àquele primeiro ano de inação e inatividade do Governo. Mas não basta dizer isto, Dr. Vítor Gaspar, é preciso fundamentar com factos. Quando lhe fiz esta pergunta na primeira ronda, remeteu-me para a audição de 25 de junho com a Sra. Secretária de Estado, mas com certeza saberá que essa resposta dada pela Sra. Secretária de Estado então era insuficiente, pouco rigorosa, insatisfatória e até mais importante que isso, foi desmentida parcialmente por depoimentos posteriores. E vamos então recapitular os factos. Há um despacho de 9 de junho do anterior Secretário de Estado, Tesouro e Finanças. No dia 4 de outubro de 2011, 4 meses depois, a DGTF apresenta uma proposta de operacionalização desse despacho. Repare, Sr. Ministro, que não é já a operacionalização ou os resultados da operacionalização. É apenas uma proposta de futura operacionalização de cumprimento do despacho de 4 meses antes. E a Secretária de Estado do Tesouro, com a sua concordância, rejeitou esta proposta, informando que o assunto iria passar a ser gerido pelo IGCP. Ora bem, o que é que nos disse o ex-presidente do IGCP, Dr. Alberto Soares, de forma taxativa nesta comissão? Que até 30 de março de 2012, data em que ele cessou funções, repito, até 30 de março de 2012, não recebeu qualquer orientação da Secretária de Estado do Tesouro para recolher informação sobre os swaps das empresas públicas, repito, e ele disse aqui, não recebeu orientações, mas não recebeu essa informação da DGTF nem do IGF, não recolheu informação por sua própria iniciativa, acrescentando que o argumento até nem podia, legalmente não podia fazer,
mais informou que não houve reuniões do IGCP com a DGTF e a IGF, nem com a tutela sobre este assunto, e, portanto, garantiu aqui taxativamente, e, aliás, era eu que estava a questioná-lo sobre isto, e fiquei até surpreendido com a importância extraordinária destas declarações, e durante vários minutos insisti nisto, que nada foi feito pelo IGCP até 30 de março. E por isso, quando o Sr. Ministro com o Sr. Dr. Vítor Gaspar diz aqui, repete que não houve momentos de pausa de espera, tem que fundamentar isto. E não pode fundamentar, vou concluir, e não pode fundamentar de forma vaga como fez até agora. Portanto, eu pedi-lhe um esforço de memória para que, mês a mês, desde agosto ou julho de 2011 até 30 de março de 2012, portanto estamos a falar de 8 meses, mês a mês, nos dissesse aqui o que é que foi feito. No mês de julho foi feito isto, no mês de agosto foi feito aquilo, no mês de setembro, e por aí fora, com certeza, o senhor é o responsável das finanças, terá presente o que foi feito, numa matéria que já disse aqui, que lhe suscitava muita preocupação. Então pedia-lhe um esforço de memória para detalhar o que foi feito e não ficar apenas por frases vagas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Terminei. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que acabou de acontecer aqui considero perfeitamente inaceitável. O Dr. Vítor Gaspar veio a esta comissão para nos dar o seu depoimento sobre os acontecimentos. Não era uma pessoa qualquer, era o Ministro das Finanças da altura, e em resposta a uma pergunta concreta colocada por um membro desta comissão para dar o seu depoimento sobre os acontecimentos ocorridos desde julho ou junho de 2011 até agosto de 2012, o Dr. Vítor Gaspar optou por ler a transcrição da audição da Sra. Secretária de Estado do Tesouro de 25 de junho. É inaceitável, configura um desrespeito por esta comissão, não acrescenta nada à matéria que foi solicitada e, portanto, eu entendo que é uma recusa, isto configura uma recusa do Dr. Vítor Gaspar em colaborar com esta comissão no apuramento da verdade e, implicitamente, um reconhecimento de que o primeiro ano de mandato nada foi feito sobre esta matéria. Deixo aqui, portanto, o meu protesto sobre a forma como o Dr. Vítor Gaspar respondeu a esta questão. Dr. Vítor Gaspar, portanto, ficou claro que o Dr. Vítor Gaspar deu conhecimento à Secretária de Estado do Tesouro sobre o conteúdo das reuniões com o anterior Ministro Teixeira dos Santos, apesar dela não ter estado presente na reunião, deu-lhe conhecimento, não se lembra exatamente quando, mas terá sido até agosto desse ano. A Secretária de Estado do Tesouro, no dia seguinte a tomar posse, trocou e-mails com o ex-diretor-geral Tesouro e Finanças, Pedro Felício, e deu-lhe conhecimento a si, como Ministro das Finanças da altura, do conteúdo desses e-mails, embora o Dr. Vítor Gaspar não os tenha lido, recebeu informação sobre os e-mails e sobre a situação e, em particular, como disse aqui, sobre o facto das perdas potenciais ascenderem a cerca de 1.600 milhões de euros. Não se lembra exatamente quando é que a Sra. Secretária de Estado lhe deu essa informação, mas terá sido também, como disse, até ao início de agosto de 2011. Com esta informação, de um lado e do outro, ficou preocupado, mas, como afirmou aqui, o assunto não era dominante, não era prioritário. Concordou com a Secretária de Estado do Tesouro que o dossiê dos SOPs das empresas públicas fosse gerido pelo IGCP e concordou que o plano de operacionalização apresentado pelo DGTF em outubro não fosse implementado. Sabia, como disse aqui, que o IGCP não tinha capacidade legal para gerir essa carteira e que era necessário mudar os estatutos e que isso ia demorar bastante tempo, acabou por se concretizar apenas em agosto de 2012, como mostrou conhecer, e nesse ano, de junho de 2011 a pelo menos 30 de março de 2012, e este 30 de março é a data em que o ex-presidente do IGCP deixou de o ser, e de acordo com as informações que ele aqui prestou, e nesse ano o IGCP não tomou qualquer iniciativa, nem recebeu qualquer orientação da tutela para recolher informação sobre os swaps, também não recebeu informação da DGTF nem do IGF. Quero concluir, Sr. Deputado? A DGTF tinha sido afastada desse processo. A consequência de um ano de inação foi que um problema herdado do anterior governo, e concluo, Sr. Presidente, de 1.600 milhões de euros, no espaço desse ano, duplicou para 3.200 milhões de euros, ao ritmo de
4 milhões de euros por dia. E a tudo isto seguiu-se uma negociação desastrosa que converteu 70% das perdas potenciais em perdas reais, Para implicando concluir. o pagamento a 9 bancos de 1.000 milhões de euros até junho deste ano. Mais uma vez, os contribuintes pagam e o Governo, o Sr. Dr. Vítor Gaspar, como ex-Ministro das Finanças, responsável por esta área, e a Secretária de Estado do Tesouro, atual Ministro das Finanças, têm responsabilidades por esta matéria. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.